Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, em que a gente se propõe a discutir, a dialogar sobre a relação entre agronegócio, sustentabilidade, agenda de clima, agenda de segurança alimentar, o que tudo isso tem a ver com o nosso país, com a gente enquanto sociedade e, claro, com o nosso bolso enquanto consumidores também. E é importante a gente falar de sustentabilidade e essa relação com o agro olhando por diversas perspectivas. Então, aqui no podcast a gente já recebeu associações de produtores, a gente já falou da perspectiva da exportação, produtor rural, e agora a gente vai falar sobre iniciativa privada, porque é um dos elos indispensáveis para a gente pensar a sustentabilidade da nossa economia, né, enquanto Brasil, mas a sustentabilidade do setor produtivo, do agronegócio, o que isso tem a ver, como que a iniciativa privada tem olhado, tem pensado o futuro, garantindo alimento, garantindo fibras, energia, né, todos os setores que o agronegócio abarca, mas é isso, né, olhando pela perspectiva de um tripé econômico, social, sustentabilidade, né, de meio ambiente também. E para tudo isso, a gente convidou a Alessandra Fajardo. Muito obrigada pela sua participação. A Ale, ela é diretora técnica do CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. E aí, dentro do CEBEDES, tem várias atuações, entre elas olhando para essa questão da alimentação, da segurança alimentar. Tem empresas voltadas para o agro dentro do CEBEDES, né, Ale? Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouco o que é o CEBEDES, né? Qual que é a função, por que ele foi criado. E te agradeço de novo por ter vindo aí. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E principalmente nesse tema, né? A agricultura e clima, né? Eu acho que a gente tem que trazer esse tema, né? Importante para o nosso país, como você disse. O CEBEDES é o Conselho Empresarial, a gente tem mais de 115 empresas de diversos setores, né? Você tem Vale, Natura, Bayer, Syngenta, você tem agro e você tem outras, você tem alimentícias, né? Você tem a Magis, Unilever, Nestlé, então você tem diversos setores representados, energia, transportes, óleo e gás, mineração, agro, né? Agro representa uma boa parcela do Conselho. E o Conselho trabalha muito com o advocacy das pautas de sustentabilidade. A gente tem algumas câmaras, ele é dividido em câmaras técnicas, e essas câmaras técnicas têm assuntos que trabalham temas diferentes e necessidades e planos de ação diferentes. Você tem uma câmara técnica do clima, que o ano passado trabalhou insistentemente, não só o ano passado, mas os últimos anos, no mercado de carbono, no PL do mercado de carbono, né, trazendo à luz o que precisava para uma harmonização do setor empresarial, com o governo, com o Ministério da Economia, com o MMA, com todo o arcabouço regulatório para aprovação do PL no final do ano passado. Então, foi um trabalho enorme e que para os próximos anos, agora, começa para a regulamentação desse PL, né? Sim, Você tem todo um trabalho de uma NDC do clima, você tem a COP, todos os outros temas, uma taxonomia que é necessária, e a gente chama de CT de Clima, Energia e Finanças Sustentáveis. Então, toda essa transversalidade da finanças também para apoiar essa transição. A gente tem uma CT que é de biodiversidade, que tem, obviamente, um monte de assuntos relativos a protocolos, né, de COP16, né, que foi o ano passado também, as duas COPs. O ano passado teve COP16, COP de biodiversidade, então tratados em relação a isso. Então, muito robusta. Agora a gente está lançando um treinamento para todos os associados em TNFD, que é uma nomenclatura, né, um Task Force para Nature Disclosure, como é que as empresas e a área contábil dessas empresas trazem para o relatório aspectos de natureza. Então, a gente está treinando e capacitando, que aí é um outro olhar do CEBEDES, né? Você não está só no advocacy ali do mercado de carbono, você está em uma capacitação, um olhar para dentro. E você tem outras CTs, como sistemas agroalimentares, onde está trabalhando com métricas de agricultura regenerativa, harmonização para uma tropicalização dessas métricas, vários outros temas como rastreabilidade, e uma
parte de implementação disso, né? E também um aspecto importante de finanças para financiamento dessa transição para uma agricultura sustentável, né? Aí tem uma CT água, você tem uma CT social. Então, no final das contas, meu papel aí com a parte técnica é fazer esse olhar transversalidade de clima, natureza e sociedade. Então, a gente tem todas essas câmaras se falando e conectadas umas entre as outras para a gente poder trazer o melhor papel do setor e a melhor engajamento do setor privado nessas pautas de sustentabilidade. Perfeito. Porque você falou, por exemplo, tem o de clima, tem o de biodiversidade, tem o de sistemas agroalimentares, mas é isso, assim, tudo está conectado de alguma forma, né? Super conectado, porque, por exemplo, a gente está com uma força-tarefa de biocombustíveis, mas que o agro está ali, porque eu tenho cana-de-açúcar também. Uhum. Então, você conecta um no outro sempre, né? Se eu tenho uma pauta de economia circular, ela pode estar em qualquer um desses setores, né? Então, eu tenho várias pautas que são muito... atravessam as CTs, né? E tenho pautas únicas, mas tenho pautas muito transversais mesmo. Que são múltiplas. E aí, como que... É isso, assim, é um conselho, como você estava explicando, né? Então, que abarca aí diversas companhias grandes, né? A gente está falando de nomes de peso aí, você citou algumas. Mas a ideia é que isso... quais que são os temas dentro de sistemas agroalimentares especificamente e clima, se a gente puder puxar também olhando para esse impacto para o agro, né? O que de fato é discutido, quais que são as prioridades, mas para além disso, o conselho ele quer chegar em que consenso? Para quê? A gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de, isso, como você citou, né? Por exemplo, mostrar qual que é ali a participação da iniciativa privada dentro da construção, às vezes, de um projeto de lei, dialogar com o Congresso Nacional. O que a gente está falando quando essas empresas se sentam na mesa para discutir esses assuntos, né? É tudo isso mais um pouco. É aquilo que eu falei, depende um pouco de onde você está sentado. Então, as empresas são convidadas a participarem, né, de qualquer elo que elas queiram, de qualquer CT que elas queiram. E dentro, particularmente, da agroalimentares, a gente tem um trabalho robusto dos últimos 3 anos em agricultura regenerativa. A gente identificou a necessidade de alinhamento de métricas, do conceito da agricultura regenerativa. Então, nos últimos anos, a gente foi organizando workshops que foram trazendo pesquisadores, professores, acadêmicos que puderam falar e apontar também os gargalos que faltava da visão clássica de agricultura regenerativa, que é uma visão do hemisfério norte, como que traria para cá, né? Então, a gente começou a trabalhar no conceito, depois moveu para as métricas. Então, trabalhando nas métricas, o que é uma agricultura regenerativa pensando nos trópicos, né? Como é que a gente tropicaliza isso? Eu brinco bastante, eu sou engenheira agrônoma de formação, e eu brinco bastante que muitas vezes a métrica é assim, depois do degelo, da neve, faça isso. Eu falei, não aplica, né? Não se aplica. Então, tem um não se aplica aqui. Outra coisa que eu gosto muito de falar é que o Brasil tem 80%, uma média de 80% entre plantio direto e cultivo mínimo. A gente pode melhorar o cultivo mínimo para plantio direto? Pode. Mas, assim, tem uma adoção alta, né, de plantio direto e cultivo mínimo. Como é que a gente tem que não só falar de adicionalidade, que vem adicionalidade, mas como aumentar e conservar. Porque a gente já tem muito agricultor fazendo tudo certo. Sim, inclusive existe essa discussão de quem já faz há muitos anos pode ser prejudicado pela adicionalidade. Porque o baseline dele, a linha base é alta. Então, Sim. eu vou querer que destruam? Obviamente que um agricultor que tem plantio direto, uma camada, não vai destruir. Mas, assim, por que ele não é remunerado para ser bom? Né? Então, eu acho que a agricultura regenerativa e essas métricas têm que levar em consideração não só a adicionalidade, mas também a parte de conservação, da manutenção desse sistema. Né? Porque hoje a gente tem fomento de diversas empresas que têm programas, que têm suas coisas, estão super fomentando. Mas se não tiver esse fomento, ele vai se manter? Então, como é que para em pé?
Então, o agricultor tem que ser remunerado por isso. E não é barato, né? Se eu tiver em uma categoria que eu não faço plantio direto para eu fazer, eu tenho máquina, eu tenho um monte de investimento que não é barato. Então, dentro do CBEDS, a gente discutiu todos esses tópicos, alinhamos baseado em ciência, né? Essas métricas. O resultado desse workshop formou um documento que tinha cases das empresas também, mas o documento desses workshops com diversos pesquisadores e professores, e formou esse documento, esse estudo que trouxe luz. O que a gente está trabalhando agora? A gente, recentemente, em abril, fez um Cerrado Summit junto com o Ministério da Agricultura e empresas parceiras, que foi baseado em um trabalho que veio do World Business Council. O World Business Council é o CBEDS Global, né? Que é o parceiro global do CBEDS. E a gente trabalhou numa tropicalização das métricas de lá. Não, olha, não são as mesmas, né? Não é exatamente desse jeito. Então, teve uma harmonização. E a gente lançou justamente essas métricas harmonizadas. A gente fez um grande evento em Luiz Eduardo Magalhães, que contou com diversos parceiros e contou com um compromisso de alavancar 3 bilhões para essa agenda até 2050. Então, 3 bilhões de dólares para essa agenda até 2050. Então, tinham diversos bancos, agentes financeiros que justamente têm que trabalhar na possibilidade de fundos, de linhas, de recursos que sejam para esses agricultores e de uma forma que leve em consideração a transição. Gosto de falar uma coisa que é assim. Quando a gente fala de transição, quando eu te falo a palavra transição, você não acha que é imediato, né? É uma transição. Sim, então, um pouco de cada vez. Tempo. Pode levar 1 ano, 1 mês ou 10 anos, mas é uma transição. E aí, quando a gente fala de financiamento, muitas vezes, os próprios bancos e outros agentes financeiros, eles não estão preparados para dividir aquela área daquele agricultor em 50% da área ou 25% da área. Porque muitas vezes o recurso que ele tem, ele não consegue também. E não é que eu sou maldoso, né? Não estou falando mal, não. Mas às vezes ele fala, eu não consigo administrar um pedacinho de cada agricultor. Eu preciso de um ticket alto. Então, como é que a gente destrava isso? Sim, e a palavra é destravar mesmo. Como é que a gente tira esse imbróglio, essa discussão e destrava isso? Para que a gente possa... o agricultor fala, mas mesmo que eu não tenho como assumir uma dívida da minha área total. E eu não tenho como fazer esse trato para a área total, por exemplo. Então, eu consigo fazer em 50% da minha propriedade. Mas 50%? Como é que eu controlo isso? Que você fez só em 50%, você não usou o dinheiro para 52%? Então, todo mundo tem um compliance, todo mundo tem que provar coisas, né? E cada um dentro das suas esferas. Então, como é que você organiza isso, né? Então, eu acho que a gente tem grandes pedras que tem que ajudar dentro, né, de regulamentações, de política agrícola ou de financiamento, para isso acelerar, né? Para a gente escalar, para ser possível escalar. Senão vai ser iniciativas aqui e ali, muito, sempre isoladas. Bons cases, mas que são isolados. Excelentes cases, né? E que não ganham tração. Cases, mas... Sim. Você estava falando da questão de financiamento. Eu acho que é uma das grandes discussões hoje em dia, quando a gente fala de uma agricultura sustentável, assim. E aí, isso abarca agricultura regenerativa, agroflorestas, enfim, as diversas formas de cultivo, mas olhando para a sustentabilidade, fala-se muito dessa questão do financiamento. O quanto que isso vai partir, por exemplo, do financiamento público, sei lá, um plano safra da vida, que vai financiar ali determinadas linhas de produção que são mais verdes, assim, né? Que são mais sustentáveis. Mas tem muito esse lugar de discussão de como que é falar de financiamento com os bancos
E com a iniciativa privada de uma forma geral, porque a própria iniciativa privada também tem, muitas vezes, formas de financiar, tem os seus bancos próprios, né? No agro a gente vê muito isso, Tem assim. barter, tem outras modalidades. As ferramentas em geral. Como que vocês discutem isso, olhando para agro, né? Mas, assim, é isso, o quanto que tem que... O quanto que a iniciativa privada precisa assumir um pouco esse papel de financiamento e o quanto que a gente não pode esquecer e também tirar da perspectiva que parte do financiamento faz parte de políticas agrícolas, políticas públicas e que também é o governo que tem que assumir determinados compromissos, assim, né? Como que isso é dialogado? Como você bem disse, no Brasil, a maior parte do financiamento é de um banco público, né? O Banco do Brasil é o maior financiador da agricultura no Brasil. Mas, obviamente, você tem outros bancos e você tem as empresas exercendo esse papel também de financiar a compra, né? De produtos, de insumos. Obviamente, você tem um pouco mais recluso, porque imagina que eu tenho que dar uma garantia para você, para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, e eu tenho uma garantia. Como é que eu compro de todos, né? Então, você tem alguns mecanismos que não consegue comprar de todo mundo. Aí você tem grandes distribuidores que também, muitas vezes, têm uma política de financiamento e tal. Mas é complexo e vai disso. Mas o que eu gosto de provocar, talvez, é que a gente deve pensar... Eu vou fazer uma coisa fictícia, mas assim, imagina que eu tenho um financiamento de X% para a máquina. E eu tenho um financiamento de X menos 1, que não é tão mais atrativo, mas é um pouco mais atrativo para o plano ABC, para uma agricultura de baixo carbono. Quando eu vou ver, e esse agricultor fala para mim, Alessandra, eu tenho que provar que eu usei o financiamento da máquina com a nota fiscal da máquina, da compra. Eu usei o dinheiro para comprar a máquina. Eu tenho a nota fiscal e a máquina está no meu galpão. Está no galpão. Quando eu falo de uma linha verde, vamos falar assim, eu estou dando um exemplo fictício, né? Mas uma linha verde, eu tenho que fazer análise de solo, microbiota, a matéria orgânica, provar que eu usei isso, que eu não usei aquilo, que eu não sei o quê, não cobre o custo. Então, a gente também tem que ser inteligente, não para liberar e todo mundo ser verde, e sem ser. Mas como é que a gente consegue facilitar a prova de que eu sou verde, Sim, ou que eu sou sustentável, nesse sentido, né? Então, assim, eu também acho que muitas contrapartidas de documentação, de acesso, elas são complexas, exigentes a mais do que o brasileiro, de uma forma geral, dá conta. Mais do que outras. Então, como é que a gente faz hoje em dia? A gente tem satélite, a gente tem outras coisas, a gente tem tecnologia, pode ser aplicada para isso. Eu brinco e falo, como é que todas as certificações fizeram na Covid que não podiam entrar nas propriedades? Né? Como é que você garantiu algumas coisas nesse sentido? Né? Algumas foram feitas por satélite, por outras coisas, né, que você não precisou em loco ver que estava. Então, por que né, eu falo de desafiar, porque é isso, eu acho que a gente tem que pensar em ferramentas, em tecnologia. Quando a gente fala de sustentabilidade, inovação tem que estar junto. Eu falo bastante disso porque eu gosto de atrelar que quando eu falo de inovação, gente, tem tanta metodologia hoje em dia que eu controlo a minha área, né, eu aplico quando eu preciso, onde eu preciso e na hora que eu preciso, né? Então, com isso, olha, eu evitei o fertilizante ou o produto, porque eu não precisei pôr em área total, o agroquímico, eu evitei consumo de água, porque eu tive que diluir isso, eu não tenho compactação do solo, eu evitei o diesel da aplicação. Então, quando você faz essa somatória, a tecnologia te traz, a inovação te traz um grande aliado da sustentabilidade, né? Sim, então, abarca um monte de benefícios. Então, quando eu penso em crédito e nessas linhas, como é que a gente é criativo sem ser permissivo, né? Ninguém está pedindo para
para todo mundo virar regenerativo sem esforço, Sim. mas como que a gente cria algo que pode ser competitivo no final do dia, sem ter um ônus enorme dessa transformação. E aí eu gosto de pensar, eu particularmente gosto de pensar que se a gente tivesse o que é chamado os blended finance, né, que tem uma instituição que ela entra como quase filantrópica para as perdas que possam ter nos primeiros anos. Sim, porque você ainda está ajustando, você ainda está nessa Você transição. ainda está na transição. Eu gosto desse modelo. Eu acredito, eu aposto em um modelo de blended finance para a agricultura. Eu acho que seria várias empresas, né, formando um fundo, mas como tem uma fundação, um fundo, uma instituição que possa arcar com essa possível perda de uma inadimplência nesses primeiros anos da transição. Então, Perfeito. não sei se eu estou muito poliana, se eu estou muito assim, otimista. mas eu gosto de pensar nessas duas, né, de produzir mais conservando. Então, eu gosto dessa balança. Perfeito. E eu gosto de pensar por um lado positivo de que é possível. A gente tem dados que prova que é muito possível você fazer isso e que o retorno é grande, né? Se você pegar professores como o Serri, né, da Exalc, eles têm dados e associados deles que mostram o acúmulo de carbono no solo com práticas conservacionistas, né? Então, você consegue provar e trazer, né, e falar, olha, eu consigo acumular esse carbono no solo, minha pegada é muito menor da agricultura. Então, tem prova científica, né? Sim. Ninguém está tirando um papelzinho da cartola e tal. Sim. É baseado em ciência. E tem também, a gente acho que é importante também trazer para a conversa o sentido de que essas empresas, né, quem compõe os CBEDs, quando a gente está falando aí, sobretudo nos sistemas agroalimentares, eles estão também fazendo toda essa questão de preocupação com o clima, suporte aos produtores rurais, olhar caminhos de financiamento. A eles interessa muito também porque é a sobrevivência da matéria-prima deles, né? Assim, é isso. A gente está falando de café, a gente está falando de leite, a gente está falando de soja, a gente pode estar falando de diversas culturas agrícolas, mas que, no final das contas, as companhias, elas precisam também pensar junto soluções, porque senão, daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos, a gente vai estar falando aí de falta de matéria-prima e todo um desarranjo aí de cadeia. Eu acho que você falou a palavra correta, desarranjo. Porque eu, como uma empresa, eu posso ser uma empresa de insumos ou eu posso ser uma empresa de alimentos. Eu tenho minha própria meta, que eu me comprometi perante os meus shareholders, que eu vou descarbonizar X%, né? Eu vou descarbonizar 40%. Tá bom, meu escopo 1 e 2, minha matriz, ou vou descarbonizar 15% meu escopo 3, que é toda a minha cadeia. Por mais que eu faça movimentos, e eu posso trocar caldeira, energia, chega no momento que eu preciso olhar a minha cadeia. Então, vai chegar um momento que não é mais sozinho. É esse arranjo que você comentou. Quem veio depois, quem que vai vir depois Exatamente. de você, quem veio antes de você. Exatamente. A montante, a jusante, que você vai fazer. Então, se eu não garantir esse suprimento que eu tenho sustentável, não adianta eu subir a régua e falar aqui é 100% é carbono neutro. Amigo, você tem toda uma linha aqui para você ver. Então, como é que esse agricultor entra dentro da planta esse produto agrícola que eu vou fazer cerveja, café, leite, iogurte, o que for, chocolate, não importa, né? Então, não adianta só eu ter as minhas métricas, né? As minhas metas e ser vocal e público sobre elas. Obviamente, isso importa no consumidor final. Olha, tem uma empresa assim, minhas ações e tal, minha reputação em termos de comunicação e tal. Mas, na prática, como implementa isso? Então, eu acho que assim, o CBEDS propicia que seja possível essa discussão, esse debate, né, de avançar em temas
que fala, não adianta eu subir a régua aqui porque o outro não me entrega. E a gente está no mesmo fórum e fala, é impossível. Impossível por quê? Por isso, isso, isso. Esses são meus gargalos. Ah, calma aí, porque eu tenho um parceiro que tem uma solução para isso. Então, a gente conecta muito dentro do próprio CBEDIS com soluções que possam ter de outros parceiros ali, né? De outras empresas membro do CBEDIS. Porque, às vezes, a solução te serve para você do lado. Sim. Né? E a gente está fazendo um trabalho em relação à COP30, e um dos trabalhos é pôr um holofote nessas soluções dessas empresas. Então, a gente está criando um grande database com todos os cases e soluções que essas empresas, membros do CBEDIS, têm, justamente para fazer um grande matchmaking, um grande cruzamento dessas soluções. Isso Brasil. Brasil. Muitas vezes a gente recebe pedido de um fundo e fala, olha, eu tenho um fundo especial disso, mas eu preciso que seja com biodiversidade, tarará, isso, água e alimento. Eu tenho que passar um e-mail para 120 empresas? Não dá. Então, a gente vai ter um grande database que a gente está construindo. A Accenture é nosso associado e está fazendo esse trabalho para a gente, justamente para criar tudo isso e a gente poder fazer esses matches. Olha, eu tenho 16 empresas que... Eu tenho 35 empresas que têm isso. Eu tenho 42 empresas que têm esse. E a gente propiciar. Depois o CBEDIS sai, é o engajamento disso e as empresas, não, para mim não interessa. Livre-arbítrio, não é nossa, né, eles que decidem, mas a possibilidade de a gente facilmente engajar nas oportunidades que vão surgindo. Então, e além disso, aquela que eu falei, oportunidades dentro do próprio CBEDIS, não só de fundos, mas oportunidades de trabalho. Eu tive uma conversa com uma empresa que para mim era uma empresa de alimentos a vida toda. E aí eles falaram, não, porque eu tenho uma solução para o metano do boi. E eu falava, gente, mas eu nunca ouvi falar que essa empresa poderia ter uma solução para a redução do metano. E eu falava, gente, e ela não é empresa de alimentos, mas tem essa solução. Então, assim, as empresas são diversificadas também. Sim. Então, eu acho que parte também dessa atribuição do CBEDIS é de pôr luz nessa e mostrar que tem soluções possíveis ou já escaláveis ou possíveis de ser escaláveis e que a gente pode fazer esse cruzamento. Então, é uma das coisas que a gente está preparando. A gente vai fazer uma prévia no Congresso Sustentável do CBEDIS, que é 1 e 2 de julho, em Belém. E depois a gente vai entregar em final de agosto, começo de setembro, todo esse trabalho de esse matchmaking entre as soluções. Muito interessante, porque aí a ideia é, então, levar isso de uma forma mais consolidada para a COP30, apresentar isso durante os dias ali em Belém. Exato, trazer o que a gente conseguiu desses arranjos já, né? O que já foi possível de entregas desse cruzamento. Então... Mas aí, pensando, por exemplo, o CBEDIS, vocês, de alguma forma, por exemplo, têm uma interlocução com o Ministério do Meio Ambiente para o Plano Clima, por exemplo, que o Plano Clima olha muito para como cada setor ali vai contribuir com a NDC nacional, né? Mas com o dever de casa que cada setor tem que fazer. E quando você olha para cada setor, é isso. Se você está olhando para o agro, o produtor rural tem que fazer a parte dele, mas você tem ali, né, toda a cadeia, insumo, fertilizante, todo mundo dentro ou fora da porteira tem que fazer a sua lição de casa. E, de novo, a iniciativa privada também tem uma grande parte nisso, assim, né? Inclusive, quando a gente está falando de, sei lá, biológicos, né? Toda uma gama de produtos aí que tem a ver com descarbonização, com agricultura de baixo carbono. O que é isso? Vocês estão ativamente, inclusive, participando desses diálogos para o Plano Clima e de uma forma... não vou falar... É governo federal, no final das contas, assim, né? Tem essa interlocução com o governo federal para pensar esse plano olhando para essa iniciativa. A gente é convidado a fazer parte dos grupos de trabalho em relação ao Plano Clima em diversas frentes, não só no agro. A gente está apoiando a Política Nacional de Bioeconomia, junto com o MMA. Então, a gente lidera uma força-tarefa que está com TNC e outras organizações junto. Então, a gente tem
diversos momentos onde a gente tem participado desses fóruns, onde a gente leva posicionamento do setor privado para lá. A Marina Grossi, que é a presidente do CBEDS, acabou de ser convidada para ser o Special Envoy, né, para o setor privado. Então, também tem esse papel justamente de aglutinar o setor privado e levar as principais demandas, né, e principais oportunidades que o setor pode colaborar com o governo federal. A gente atua em bastante parcerias, né? A gente tem também parceiros como o Women Business Coalition, o ICS, diversos parceiros, o próprio World Business Council, onde a gente criou diversos momentos e fóruns de discussão e propicia eventos e propicia documentos para justamente fomentar para uma NDC, como se diz, mais robusta e mais desafiadora, ajudar em outras esferas. Muitas vezes a gente atua com CECODES e outros, que são os outros CBEDs de Colômbia, de México, então, numa visão América Latina, mas, obviamente, o nosso maior recorte é Brasil ou global, então a gente tenta essas sinergias e a gente agora, com o World Business, tem um trabalho para a COP, né? Além de ter uma parceria de longo prazo, a gente tem um trabalho específico para a COP, onde a gente tem um advisory board com 50% de CEOs brasileiros, 50% de CEOs globais, justamente trazendo e estabelecendo prioridades de trabalho para um contato direto com o governo. Então, já tivemos conversas com o André Corrêa do Lago, com a Ana Toni, com o Dan. Então, justamente para o setor privado próximo da presidência da COP e apoiando em diversos momentos. Tem a parte técnica, como eu disse, em diversos fóruns que a gente é convidado a trazer, e tem uma parte também de advocacy e de relacionamento, mais que advocacy, junto ao Ministério e à presidência da COP também. Então, a gente atua muito, muito fortemente perto tanto do governo quanto da presidência da COP. É interessante trazer isso, acho que, para a audiência, porque muitas vezes existe uma máxima de olhar para as grandes companhias, assim, como as grandes vilãs da poluição ou do desperdício de água. Existe uma generalização e, pelo que eu vejo, inclusive olhando relatórios de sustentabilidade ali, a gente vê que não dá para ser passional do ponto de vista de que é um negócio, então tem que ter lucro, tem que crescer, tem as suas respectivas metas, mas, ao mesmo tempo, entende-se principalmente nos últimos anos, que precisa crescer sem prejudicar o outro, né? Colocando num português simples, assim, sem prejudicar o outro, sem prejudicar seja o meio ambiente ou as viabilidades financeiras das comunidades locais. Eu queria entender como que vocês estão olhando para isso dentro desse contexto de COP, porque a gente fala de uma COP que num lugar específico do Brasil, do ponto de vista de sair do grande holofote comercial, empresarial, né? Sai do eixo Rio-São Paulo-Brasília, propõe-se ali fazer na Amazônia, embora Belém não seja... Tem muita gente que acha que Belém é só floresta, e não é, né? Assim, existe área urbana, mas, assim, chama-se muito a atenção, nessa COP especificamente, esse contexto de como respeitar as comunidades quilombolas, ribeirinhas, toda a questão das diferentes culturas que habitam regiões às quais cada vez mais a iniciativa privada está chegando e que cada vez mais, por exemplo, o próprio agro leva, seja pela expansão da fronteira agrícola, seja pela questão de criação de silos, todas as infraestruturas que o agro demanda, né? Como que vocês discutem isso no CBEDS? Assim, o que é preciso fazer para respeitar as necessidades e o local mesmo ali das comunidades, ao mesmo tempo desenvolver a indústria, desenvolver emprego, e o quanto que isso também precisa estar super bem dialogado com o governo federal, né? Eu acho que tem
eu acho que faz parte da missão do CBEDS, que é garantir que a transição econômica seja para uma transição econômica sustentável, justa, né? E olhando todo esse lado social, climático, né? Por isso que você tem todas essas CTs que levam isso em consideração. A gente tem um GT de Amazônia que olha só para a Amazônia com empresas interessadas. Eu tenho dentro das 120 empresas que nem chegam perto da Amazônia. Não estão no bioma, né? Não tem impacto nenhum ali. Então, ela não faz parte porque não faz parte do negócio ali, dela, né? Mas você tem CTs que têm trabalho, produção, qualquer que seja, dentro da Amazônia. Então, a gente tem um GT Amazônia que trabalha temas que são ligados a desmatamento, a manutenção da floresta em pé, a comunidades ribeirinhas e indígenas, a esse bem-estar, né, dessas comunidades. Então, você tem diversos tópicos que levam, sejam em políticas que chegam, então, como apoia políticas, chega até, obviamente, com questões que são nãos, né? Então, obviamente que a gente tem um entendimento, por exemplo, em relação a desmatamento, que desmatamento ilegal é crime. Crime é comando e controle. Então, a gente não está falando, a gente é polícia, né? Então, sai um pouco da esfera. Então, parte-se daquele momento que todas as empresas que estão engajadas ali, nenhuma delas está fazendo algo criminoso, seja em desmatamento ou qualquer outra lei, né? Você tem aí políticas, governo, né, fiscalizações, seja tributária, seja de qualquer uma, né, de meio ambiente ou tributária. Então, você tem ali que todos estamos na lei. Mas aí a gente tem ações e projetos de fomento, que também acontecem, né? Não necessariamente acontecem em todas as CTs, porque é muito uma dinâmica do que as empresas também é uma troca, né? O que é necessidade? O CBEDS chega com algumas pautas, mas elas são validadas pelas empresas, né? E fala, não, isso aqui não tem, ou a gente não tem recurso para fazer 10 pautas, vamos fazer 2. Ou, né, a gente tem um filtro do que é mais prioritário e mais importante naquele momento. E algumas pautas ficam para o outro ano, porque não conseguiu faz parte. Isso daqui, esse quórum ou financiamento para isso. Mas a gente tem projetos de fomento, que justamente é aquele negócio, eu posso desmatar, mas você não quer, e paga. Né? Então, como é que a gente cria mecanismos para que a gente mantenha a floresta em pé da área que eu tenho de desmatamento legal? Então, a gente pode falar, olha, a gente tem zero desmatamento? Muito bem, mas existe uma lei, um código florestal que fala que você pode fazer um desmatamento legal. Então, como é que a gente junta esforços para fomentar que não desmate? O desincentivo a desmatar, por mais que possa. De área. E aí que eu falo que vem soluções, porque às vezes a solução da empresa é, olha, eu tenho um sistema que ele recebe uma semente, um químico, um sistema, um fertilizante, qualquer coisa que ajuda a produzir mais em menor área. Eu tenho um ganho de produtividade. Não precisa abrir aquela área não que você ganha. Então, essas soluções também trazem, eu estou falando um pouco mais de agroprimário, mas você traz essas soluções, né? E você tem outros mecanismos, como, olha, eu vou pagar mais por esse produto que veio de regenerativo, ou seja, faz com que aquela pessoa siga aquela regra, adote aquilo. Então, eu tenho um benefício, porque naquele produto você garantir que você está fazendo um produto regenerativo, então eu me comprometo a pagar por isso e a comprar a tua produção que venha dessa forma. Sim. E assim por diante. Então, acho que esse fomento acontece em algumas das CTs, as outras são mais lei, políticas, porque precisa ainda de um arcabouço regulatório para implementação, não chegou nisso, e algumas são mais de implementação, já estão na fase de implementação, porque já andaram e já existem políticas que corroboram para que possa andar e lançar esses instrumentos. Perfeito. Né? Mas aí, por exemplo, num sentido mais prático da coisa, a gente está falando, por exemplo, de
crédito de carbono ou crédito de biodiversidade? É nesse ambiente que vocês para que vocês olham? Porque tem uma discussão, você falou de COP16, de biodiversidade, né? Eu fui para lá no ano passado, aconteceu na Colômbia, e eu ouvi muito de várias fontes, em vários painéis, essa questão de que crédito de biodiversidade, por um lado, parece ser muito bom, mas por outro ainda é muito etéreo. Você mal tem uma metodologia de fato uníssona para mercado de carbono, que dirá de biodiversidade, né? Então, o quanto também que é preciso entender que a capacidade da iniciativa privada em sugerir iniciativas, às vezes está muito longe da realidade do brasileiro mesmo, assim. O quanto que isso acaba ficando etéreo, porque lá na ponta o produtor, o morador da zona rural, ele não tem instrumentos para, por exemplo, ter um crédito de carbono, ter um crédito de biodiversidade. Como que vocês olham isso, assim, dentro do CBEDS, para a gente também não perder de vista esse lado humano da coisa, né? Porque, no final das contas, tudo isso precisa chegar até a ponta, como, por exemplo, se a gente estiver falando de sistemas agroalimentares, como que realmente isso vira incentivo para o produtor, né? Então, a lei de pagamento por serviços ambientais é uma legislação que existe, mas o quanto que o produtor está realmente sendo pago pelo serviço ambiental dele, né? Assim. Eu gosto muito da lei de pagamentos por serviços ambientais. Eu acho que resolveria esse primeiro momento de crédito de carbono do agro que não entra para isso. Você falou de sistemas, né, de crédito de biodiversidade, que ainda realmente é isso, tá? Tem empresas fazendo assets de biodiversidade, gerando... E se eu sou uma empresa e eu acho que o que você está me dando e a auditoria disso é convincente, não vejo nenhum problema de ter esse voluntário de assets de biodiversidade. Mas quando eu olho para assets de biodiversidade, eu gosto muito de pensar que uma agrofloresta entra aí. Porque o que acontece? Quanto mais você produz, menor a sua pegada de carbono. Produtividade entra na equação. Quando eu pego uma agrofloresta, que eu tenho uma menor produtividade, no final das contas, vai ter menos crédito ali. E eu não consigo contar essa história tão bem. Entendi. Então, eu acho que crédito de biodiversidade no futuro vai ajudar o agricultor que faz uma agrofloresta, que tem uma visão mais holística de diversas culturas numa mesma área, ser remunerado por isso, de uma forma muito melhor e mais fácil que um crédito de carbono não conseguiria ver essa delicadeza e esse super, né, trabalho dele. Obviamente, o CBEDS acompanha isso dentro dessas diversas leis, ajuda na implementação, como eu falei, do crédito de carbono, como é que a gente vai implementar? Então, de uma forma fiscal, de uma forma... né, como que ficaria fiscalmente? Então, levanta com especialistas, a gente contrata consultores para assessorar demandas e detalhes, né, porque é extremamente complexo. A gente fala de crédito de carbono, cada vez que eu falo com um especialista, eu aprendo mais 30 coisas diferentes que eu não tinha ideia, né? Então, como é que você faz todo esse arranjo e traz? Então, a gente está muito próximo e trazendo para as associadas. A gente tem uma força-tarefa de mercado de carbono com associados, com gente que senta ali especial e revê. Mudou a legislação, o assessor mudou para... no Senado tal, mudou isso. Então, depara para ver exatamente se muda e se tem impacto. Então, a gente escuta e traz esses consultores especialistas justamente para falar, isso aqui o impacto é mínimo, isso aqui muda completamente a forma fiscal, isso aqui você vai ter um prejuízo, isso aqui você não consegue provar. Então, justamente para a gente depois apontar e levar para o mercado, olha, o setor privado não consegue isso porque bate nessa outra legislação. Então, a gente aponta claramente onde tem esses pontos. Então, tem uma parte que é muito regulatória, né, que está trabalhando claramente nisso, e tem uma parte que tem mais implementação, e tem uma parte que tem muita educação, muita capacitação. Preparar essas empresas para
para protocolos e metodologias que está vindo. Sim. E que aí a matriz fala, olha, a partir de agora a gente vai reportar assim. Assim como? Não sei nem como coleto esse dado que você está me pedindo. Então, a gente trabalha também na capacitação para justamente... Essa capacitação de TNFD vai durar 10 meses. Porque é complexa também. Sim, e não sai sabendo de tudo, claro. E não sai, vai ter que operar na prática com os dados da tua empresa, porque a gente não tem dados, né? Eu não tenho uma planta, eu não tenho... Então, assim, você vai ter que pegar os dados da tua empresa e fazer na prática o que é e qual o ponto de melhoria que você tem e onde você passaria no assessment e onde você não passaria. Onde não passa, sim, né? Sim, interessante. Então, a gente tem um lado de antever o que está vindo para capacitar, tem um lado de construir enquanto o carro está em movimento, que é né, um PL, uma discussão aí, vai aprovar amanhã, não, né, pede para vistas, né, olha isso aqui, não sei o quê, marca reunião, tenta falar com esse deputado, tenta mostrar que isso tem um impacto, eles não estão vendo, ou estão vendo, mas não tem como. Então, a gente tem diversas áreas e tem, como eu falei, de agricultura, onde eu lanço um evento, grupos de trabalho que vão trabalhar nisso. E já fizemos a parte de agricultura da harmonização das métricas, de regenerativa, e está em frente, pensando aqui de como a gente vai financiar isso e trazer dinheiro para alavancar essa agricultura regenerativa e o maior número possível de agricultores. Então, que interessante. Ele muda um pouco, né? Não tem um escopo de trabalho muito bem... cada CT acaba escolhendo os temas e a frente que quer trabalhar. E, por exemplo, a CT de agroalimentos, ela é uma das mais recentes, né? Porque surgiu da demanda. De falar sobre os sistemas agroalimentares, olhando para a iniciativa privada, mas entendendo também todo um contexto de Brasil. Exato. As empresas que falaram, olha, tudo bem, clima, eu preciso, tal, as métricas de descarbonização, né, eu tenho impacto em meio ambiente, em biodiversidade, eu tenho planta, eu tenho resíduo, eu tenho um monte de coisa aqui, mas eu preciso discutir a minha cadeia. Me ajuda aqui. E a gente criou a CT por demanda das empresas que aí realmente associadas. Olha a cadeia toda, olha desde do produtor rural até a agroindústria em si. Interessante. E você tem seguradora, e você tem bancos, e você tem, né, consultorias. Dentro desse universo de 115 empresas, você tem um universo gigante, né? Sim, tem muitos setores representados. E eu acho que também essa é um dos grandes valores do CBEDS, né? Ele não é setorial. Então, você não está o tempo todo só olhando o teu lado. Falando na bolha. Na bolha. Então, você quebra a bolha, né? E você fala, nossa, eu não imaginava que meu parceiro aqui tem esse problema, né? Tem esse gargalo, porque ele não me parecia isso, ou tem esse outro gargalo e tal. Então, eu acho que... E aí faz também com que tem uma credibilidade grande no CBED, justamente por essa pauta ser muito transversal e de diversos setores, né? Ela não defende uma só setor, né? Ela traz a pauta e traz a necessidade dentro do tópico de sustentabilidade, qual é para vários setores. Né? Eu acho que esse é o grande legado, assim, do Conselho. Muito interessante. E aí, só para a gente encerrar, eu queria... A gente já falou um pouquinho de COP30, mas quais que são os grandes objetivos do CBEDS para a COP30, pensando que é isso, assim, é uma COP no Brasil, mas ela vem do Azerbaijão, que veio de Dubai, que vem aí há anos e anos numa discussão que não vai terminar aqui no Brasil, e que também, certamente... Vão ficar lições de casa para os próximos anos, para as próximas COPs, né? Mas olhando para essa edição muito específica no nosso país, o que o CBEDS pretende levar, e não só levar no sentido de vitrine, de mostrar as iniciativas legais, mas também de cobrar e de avanços, né? Você falou, por exemplo, da questão das métricas, das metodologias. Esse é um dos
principais, se não o principal, né, fator ali de discussão para esse ano, que é como tropicalizar as métricas. Exatamente. Né? Como que o hemisfério norte começa a entender e respeitar as métricas tropicalizadas para a nossa realidade. Esse é um dos focos do CEBEDS. Queria entender um pouco como que vocês estão querendo levar lá. Depois que a COP acabar, você fala, ufa, entreguei isso aqui. Tá bom. A gente está trabalhando em alguns pilares. Um deles, que é ligado ao governo, o presidente da COP, ele pediu 5 coalizões de consensos de tópicos: agricultura, pecuária, floresta, transportes e energia. A gente entregou agora nesse mês a coalizão de transportes com métricas de redução de 70% das emissões acordadas em diversos modais, terrestre, naval, então, que teve o setor privado falando, olha, isso aqui é o grande impacto e é o que a gente quer entregar para 2050. Então, a gente entregou esse documento que serve de base para a presidência. E aí, a gente está trabalhando nas outras coalizões também. Tá? Então, estamos movendo, algumas estão em fase de arrecadação, umas fases de trabalho, outras estão em fase de conversa, qual o formato que deveria ser. Então, a gente tem essa entrega. A gente tem a entrega de grande aí dessa luz a esses cases, que é justamente as soluções. E aí, eu chamo a atenção de a gente tentar também que esses cases ajudem outras iniciativas que estão acontecendo, né? Você tem outras iniciativas que vão acontecendo, universidades, outros grupos de trabalho com uma visão global, né? De iniciativa privada, mais um olhar global. Então, como a gente se mistura e colabora, né? A gente está falando muito de parcerias e de como a gente colabora, dividindo, né, essa luz, esses cases, essas soluções, para outros momentos e outros, para que seja realmente coalizão, que não tenha, não precisa ser um protagonismo aqui ou ali, mas sim uma partilha, uma coautoria de diversos trabalhos, né? Então, eu acho que esse é também um grande parte. E um terceiro parte, a gente tem trilhas da COP, uma em bioeconomia, um em sistemas alimentares, agroalimentares e um em descarbonização, que tem entregas, né? Tem entregas pontuais que a gente tem para a COP, que faz parte de umas trilhas específicas que a gente desenvolveu para as empresas entregarem para a COP. Então, dentro dessa trilha que foi acordada, a gente está trabalhando para que todas sejam entregues até a COP. Algumas passam da COP, o Cerrado Summit é um deles, né? Essa implementação de agricultura regenerativa, obviamente, vai passar de novembro, né? Ninguém vai conseguir fazer tudo até novembro, seria excelente, mas não é. Mas a gente tem tarefas que são kick-offs na COP, né? Movimentos, mais que tarefa, movimentos que o kick-off da implementação está na COP, tem movimentos que a entrega é na COP, então a gente tem um pupurri aí de ações e de movimentos que vão ser entregues ou lançados para a COP. Então, nesse sentido, nesse apoio, tem um apoio claro ao governo, um apoio claro à iniciativa privada, ao setor, né? E um apoio de parceria. Então, a gente está trabalhando nesses 3 grandes pilares. Pouco né? trabalho. Pouco. Precisaria mais o dobro de gente, mas a gente está tentando aqui. Pois é, tá perto, mas tá longe, né? Tá perto, mas tá longe. Não, a Anatone falou que era 167 dias, ela tem uma contagem regressiva, começa a dar até um aperto no coração, assim, de que tá chegando, né? Mas tá aí. Tá na boca, né? A gente... Não, e a iniciativa privada tem cada vez mais tido espaço e repercussão nas COPs, né? Lembrar que as COPs foram criadas pela Conferência das Partes, que são os países, né? E cada vez mais é isso, você vê a iniciativa privada, porque não tem, hoje na sociedade, né, atual, não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Para os países tomarem as decisões, a iniciativa privada, as companhias, elas precisam estar também ali na mesa de discussão, né? A gente tem aí o Acordo de Paris. Se a gente quer deixar a temperatura onde tem que estar, não tem... Você tem as NDCs e você tem os compromissos empresariais.
Não tenho o que falar, né? Eu vivi um pouco essa transição, indo às COPs, e escutava gente, às vezes, falando, ai, agora se CEO vem aqui, até agora, ai, que bom que, né, vai ter CEO, vamos conseguir o CEO aqui, obviamente, porque é onde você amarra o compromisso, né? Então, você tem que ter a presença dessas pessoas que falam, não, eu me comprometo, a minha empresa, eu tenho a chancela da empresa, né? Porque, obviamente, eles não estão em todas as reuniões técnicas, e aí você tem um olhar da pessoa do time técnico. Mas como é que você tem a chancela de que fala, não, eu assino esse movimento, eu assino esse documento, eu me comprometo. Então, é imprescindível que o setor privado caminhe junto nessa agenda. Perfeito. Né? Não tem como. Perfeito. Muito obrigada, viu, Ale? Te agradeço muito. A gente vai prazer. continuar acompanhando, claro, o trabalho do CBEDS. Até a COP tem muita coisa. Espero recebê-la aqui novamente, viu? Tá bom. Então, prazer. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E eu agradeço você também, que assistiu até o final aqui a nossa conversa sobre o papel da iniciativa privada na sustentabilidade do nosso país, na transição para uma economia que realmente seja sustentável. Antes de terminar o nosso episódio, claro que eu não posso deixar de comentar sobre a nossa parceria com a IFPA, a International Fresh Producer Association, que basicamente é uma associação de produtos frescos, né? A gente está falando de flores, vegetais, frutas. Então, se você consome no dia a dia e os FLVs, muito provavelmente tem a participação da IFPA. Afinal, tem mais de 150 associados no Brasil. É uma associação internacional que exatamente fomenta essa discussão sobre como que a gente fala de agronegócio, de agricultura, com o varejo, como que isso chega no consumidor. Então, se você quiser apoiar o nosso podcast e também fazer como a IFPA, fomentar esse tipo de discussão, é só escrever lá para o nosso e-mail, arrozfeijãoclima@gmail.com. É claro, fica o convite também para seguir a gente nas nossas redes sociais e também, claro, acompanhar os novos episódios que vão para o ar toda quarta-feira. Toda semana a gente tem episódio novo no YouTube, no Spotify. Então, fica o convite para você se informar aqui pelo Arroz, Feijão e Clima. E, claro, comenta, compartilha, sugere pautas, porque a ideia é que seja um diálogo entre agronegócio, entre sociedade, para a gente construir um país melhor, com mais conhecimento de como que os produtos agrícolas chegam no nosso dia a dia. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!